Olá, oitavo ano, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Lucas e estamos no PET 2 na semana 5. Essa aqui é a nossa segunda aula da semana, aula 2, com o mesmo conteúdo de geometria, ângulo e geometria, com objetos de conhecimento, ângulos e triângulos. Pessoal, eu expliquei um pouquinho para vocês ângulos e triângulos na aula passada, em que eu fiz um resuminho para vocês explicando como que era um ângulo, quais as classificações que a gente poderia ter para um ângulo, se ele era reto, se ele era agudo, se ele era obtuso. A gente também viu um pouquinho de retas paralelas, retas perpendiculares, retas concorrentes, né? Quanto que era cada uma das retas. O que era um vértice, né? Um vértice que era um vértice aqui, ó, essa parte aqui que forma o ângulo. Também vimos alguns tipos de triângulos. Triângulo retângulo, triângulo obtusângulo, triângulo acutângulo. Também vimos triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno, né? Cada um de acordo com suas medidas e ângulos. E aí fizemos essa atividade 1. Pessoal, nessa aula agora a gente vai fazer a atividade 2, 3, 4 e 5, tudo bem? Vou passar para um outro ambiente aqui para ficar tudo mais organizado. Então, pessoal, aqui a gente tem o que no número 2? Dois ângulos são opostos pelo vértice e possuem o mesmo vértice e os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Então, olha só, dois ângulos eles vão ser opostos pelos vértices, se possuem o mesmo vértice, os lados de um deles são os lados do prolongamento dos lados do outro. Por exemplo, aqui a gente tem um ângulo 2x, e aqui esse ângulo é formado por esse segmento de reta aqui e esse segmento de reta aqui. Se a gente prolongar esse segmento de reta e prolongar esse segmento de reta, a gente vai ter um ângulo aqui. E aí, esse ângulo, no caso esse aqui, vai ser o oposto desse ângulo. Esses dois ângulos aqui são opostos pelos vértices. Os ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Nas figuras abaixo, R e S são paralelas, enquanto os valores de x e y, e calcule as medidas de cada ângulo. Depois classifique em ângulo agudo ou obtuso. Então, pessoal, o que a gente teve aqui? Esse ângulo aqui, se eu pegar o prolongamento dele aqui, eu vou ter esse ângulo de 120 graus aqui. Esses dois ângulos, esse de 120 graus e esse de 2x, são opostos pelo vértice. Quer dizer, então, que 2x, só um minutinho, só diminuir a ponta da minha caneta. Isso quer dizer o que, pessoal? Que 2x vai ser igual a 120. 2x igual a 120. 120 o quê? 120 graus. E aí, se 2x é igual a 120 graus, x vai ser igual a quanto? 120 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 60 graus. Então, x é um ângulo que? X é um ângulo menor que 90 graus. Então, x é um ângulo agudo. Já respondi essa pergunta aqui também. E agora, pessoal, quando a gente tem duas retas paralelas, e uma sendo cortadas por uma transversal, no caso aqui, R é paralela a S. R é paralela a S. Se R é paralela a S e a gente tem uma transversal cortando R e S, essa transversal é a mesma, então esse ângulo de 2x aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Tá vendo? O ângulo formado por esse segmento de reta e esse segmento de reta é o mesmo, porque essa reta é o mesmo e essas duas retas têm a mesma inclinação, elas são paralelas. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Esse 2x vai ser igual a y. Ou seja, 2x vai ser igual a y. 2x é igual a quanto? É 2 vezes 60 graus, igual a y. Então, 120 graus é igual a y. E aí, a gente encontrou o y também, e ele é um ângulo que? Obtuso.
Pronto, pessoal, respondidas as questões aqui. Se a gente quisesse saber o x também agora, como é que a gente faria? Como é que a gente acha esse valor de x aqui, ó? A gente sabe que aqui forma um ângulo raso, tá vendo? A gente tem a reta, o vértice aqui, e aí esse ângulo y mais esse ângulo x, y mais x tem que ser igual a 180 graus. Só para confirmar, tá, pessoal? Então, se o y é igual a 120, mais x igual a 180, x vai ser igual a 180 menos 120, x vai ser igual a 60 graus. Então, aqui, ó, também confirmamos, ó, que o x aqui vai ser igual a 60 graus. Coincidentemente, vai ser a mesma medida daqui, porque a inclinação da reta é a mesma. Então, a gente tem duas retas paralelas e uma transversal cortando essas duas retas paralelas. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo. Tudo bem? Isso aqui foi só para explicar a resposta do exercício. É só essas duas continhas, tá? Então, vou apagar isso aqui. A resposta desse exercício A vai ser só essas duas continhas, pessoal. Vamos para o exercício B agora. No exercício B, o que a gente tem? A gente vai ter x e y, ângulos opostos pelo vértice. Olha só, se a gente prolongar esse lado, olha o ângulo y. O ângulo y é formado por esses dois pedaços de reta aqui, ó. Então, se a gente fizer um prolongamento desses dois pedaços, a gente tem um ângulo x, e aí eles serão opostos pelo vértice. Pessoal, então quando a gente resolve essa continha aqui, primeiro o que a gente tem? X igual a y. X é igual a y. Então, se a gente souber o valor de um, a gente vai saber também o valor de outro. Como é que eu posso fazer isso aqui, professor? Vamos lá. Eu pensei dessa forma, ó. Se a gente pegar aqui e prolongar esse segmento aqui, ó, se a gente prolongar esse segmento de reta aqui, o que a gente vai ter? Se a gente fizer esse prolongamento, a gente vai ter um ângulo aqui. Coincidentemente, esse ângulo y de cima vai ser igual a esse ângulo y de baixo. Por quê? Porque R é paralelo a S. Deixa eu escrever bonitinho, pessoal. R vai ser paralelo a S, certo? Então, se eu tenho uma reta transversal cortando R e S, a gente está fazendo essa angulação aqui vai ser igual a essa angulação aqui. Por quê? Porque essa reta é a mesma e essas duas retas, R e S, são paralelas. Então, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. E esse ângulo aqui vai ser igual a Y. Tudo bem? Aí, pessoal, o que a gente tem, ó? A gente vai ter esse ângulo aqui igual a 138 graus. E aí, se esse ângulo é igual a 138, esse ângulo aqui vai ser igual a quanto? Não sei, né? Mas eu consigo descobrir. Por quê? Notem que 138 mais esse ângulo aqui que eu vou chamar de beta, que eu não sei o nome dele, mais beta, tem que ser igual a 180 graus, porque os dois juntos formam um ângulo raso. Então, beta vai ser igual a 180 graus menos 138 graus. Quanto dá isso, pessoal? Beta vai ser igual a 42 graus. Então, a gente achou que esse ângulo aqui é 42 graus. E também, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo raso, e aqui vale 90. Então, se aqui vale 90, aqui também vai valer 90. E aí, o que a gente tem aqui? Notem que o que a gente tem aqui é um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus e outros dois ângulos. E aí, no triângulo retângulo, o que a gente tem? Que y mais beta, que é 42, mais 90 graus, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus.
Quando a gente faz essa conta, y vai ser igual a 180 graus menos 90 graus menos 42 graus. Tudo que não tinha y a gente passou para o segundo membro. Tudo bem, pessoal? E aí, y vai ser igual a 180 menos 90, 90 menos 42, 48 graus. Então, se o y é igual a 48 graus, o x também é igual a 48 graus. E aí, os dois ângulos são agudos. Tudo bem, pessoal? Eu acho que sim, né? Ficou simples aqui. Né? Então, x aqui vai ser igual a 48 graus e y igual a 48 graus. Letra C, muito simples. Da mesma forma, RS são paralelas. Então, esse ângulo x vai ser igual a esse ângulo y, porque são cortadas pela mesma reta transversal. Então, x aqui vai ser igual a y. Resta saber qual que é um desses valores. A gente sabe que x mais 110 formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, x mais 110 graus vai ser igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 graus menos 110 graus. 180 menos 110 vai dar quanto, pessoal? 70. 70 o quê? Graus. Então, x vai ser igual a y, que vai ser igual a 70 graus. Então, esses dois ângulos são agudos. Tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, 70 graus e 70 graus. Pessoal, super simples, né? Então, vamos para número 2, para número 3. Na número 3 está falando o seguinte, pessoal. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas por 5x menos 12 e 6x menos 48, determine o valor de x. Então, vamos lá. O que são dois ângulos opostos pelo vértice, pessoal? A gente tem aqui uma reta, vou chamar a reta de R. Nome de reta a gente sempre vai colocar com letra minúscula, tá, pessoal? E a reta S. Tá? Esse aqui é o ponto, é o vértice, né? É o ponto de concorrência entre essas duas retas. Aqui a gente vai ter um ângulo. Esse ângulo aqui vai ter medida de quanto, pessoal? 5x menos 12. E esse ângulo aqui vai ter medida de 6x menos 48. Não é isso que o exercício pede? Se dois ângulos são opostos pelo vértice e têm medidas indicadas por 5x menos 12 e 6x menos 48, então olha só. Ângulos opostos pelo vértice, faço o prolongamento da reta, faço o prolongamento da outra, e aí traço outro ângulo. Então, esses dois ângulos são opostos pelo vértice. O que eles são, então? Eles são iguais. E aí, como a gente tem uma igualdade nesses dois ângulos, a gente consegue calcular o valor de x. Olha só, 5x menos 12 graus vai ser igual a 6x menos 48 graus. Tudo que tiver x eu vou passar para um lado da equação. E tudo que não tiver x eu vou passar para o outro lado da equação. Tá bom, pessoal? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, menos 12. Vou passar tudo que não tem x para cá. O menos 48 vai passar para cá, mais 48 graus. E aqui igual 6x. O 5x está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, menos 5x. 48 menos 12 dá 36 graus. 6x menos 5x dá x. Então, x é igual a 36 graus. A gente resolveu a primeira questão, né? O que estava pedindo na primeira questão? O valor de x. Então, x vai ser igual a 36 graus. A medida desses dois ângulos. Então, vamos calcular a medida desses dois ângulos. Certamente são iguais. Mas vamos calcular aqui pelo menos para confirmar, né? Então, B, 5x menos 12 é um dos ângulos, né? Isso vai ser igual a 5 vezes 36 graus menos 12
graus. 5 vezes 36 dá 180 graus, menos 12 graus, que é igual a 168 graus. E depois a gente tinha o quê? Que 6x menos 48, 6x menos 48 era igual ao quê? A 6 vezes 36 graus menos 48, que vai ser igual a, só um minutinho, vou fazer a continha na calculadora aqui, 6 vezes 36 vai dar 216, menos 48, 168. Então, olha só, os dois ângulos são iguais, são 168 graus. Então, esse ângulo aqui vai valer 168 graus e esse ângulo também vai valer 168 graus. Agora está perguntando aqui, a medida do ângulo complementar de x. Olha só, x é igual a 36 graus. Eu quero o ângulo complementar de x, né? Então, a gente tem na letra C, se x é igual a 36 graus, seu complementar será o quanto, pessoal? O que é o complementar? Complementar é o ângulo que somado com x, eu vou chamar esse ângulo aqui de gama, vai dar 90 graus. A gente viu isso na aula passada. Se dois ângulos são complementares, a soma desses dois ângulos dá 90 graus. Se eles são suplementares, a soma desses dois ângulos vai dar quanto? 180 graus. Então, a gente tem o que aqui, ó? Gama vai ser igual a 90 graus menos 36 graus. 90 menos 36 vai dar 54. Então, gama vai ser igual a 54 graus. Então, se x é igual a 36, seu complementar será 54 graus. Tudo bem, pessoal? Por quê? 54 mais 36 é igual a 90. Resolvido, pessoal. Resolvemos aqui a número 3. Agora vamos aqui para a número 4, que também é rapidinha. Olha só. A bissetriz de um ângulo é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem em seu vértice, que o divide em dois ângulos congruentes. Calcule o valor de x nas figuras abaixo. Pessoal, o que a gente tem aqui? Só explicar aqui para vocês. Olha só, esse ponto P1 e esse ponto A está formando um ângulo aqui com esse vértice O. E aí, a bissetriz vai dividir esse ângulo aqui, que está indicado aqui no transferidor aqui por 90 graus, a bissetriz vai dividir isso aqui ao meio. Então, o que está falando aqui que a reta que equidistam dos lados do ângulo é o seguinte: qualquer ponto que eu pego na bissetriz, a distância desse ponto até os lados do seu ângulo vai ser a mesma, qualquer um desses pontos. Peguei outro ponto aqui, essas distâncias aqui são as mesmas. Tudo bem, pessoal? Então, a bissetriz é uma reta que vai partir do vértice e vai dividir exatamente ao meio esses dois ângulos. Então, se esse ângulo aqui é 90 graus, o x aqui vai ser o quê? 90 dividido por 2. Então, x vai ser igual a 45 graus, nesse caso. Aqui é a mesma coisa, pessoal. A gente tem o ângulo no vértice V. E aí, estou falando que isso aqui é a bissetriz, que passa por esse ponto P. Essa bissetriz aqui, ó, vai ter a mesma distância dessa reta que essa reta. Então, a distância desse ponto P até a reta, até esse lado do ângulo, e a distância do ponto P até esse lado do ângulo, vai ser a mesma. Então, essa reta aqui está dividindo esse ângulo do vértice V exatamente ao meio. Então, se esse ângulo aqui é de 25 graus, esse ângulo aqui também será de 25 graus. Então, x igual a 25 graus. Super simples,
E a explicação de bissetriz está aí, pessoal. Facinho, tá? Então vamos continuar aqui com o último exercício da aula de hoje. Em um triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus, que foi o que a gente utilizou, foi a artimanha que a gente utilizou nesse exercício 2 aqui, pessoal. Exercício 2, letra B. A gente utilizou a soma dos ângulos de um triângulo retângulo aqui, né? No caso, isso serve para qualquer triângulo. Então, vamos lá. Os triângulos abaixo estão representados fora de escala. Né? Quer dizer que isso aqui não representa exatamente 4 centímetros, tudo bem? Estão representados fora de escala, mas estão representados aqui, é para você fazer as contas como se estivesse na escala correta. Calcule o valor de x e o do ângulo externo e depois classifique um dos triângulos de acordo com as medidas dos ângulos e medidas dos lados. Então, olha só o que a gente vai ter que fazer. Classificar cada triângulo de acordo com a medida dos ângulos e de acordo com as medidas dos lados. Primeiro, pessoal, o que eu quero fazer aqui? Vou calcular a medida do ângulo interno e do ângulo externo, tá? E depois a gente faz a classificação de todos. Então, vamos comigo aqui, pessoal. Olha só. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? 180 graus. Então, nesse caso aqui, a gente tem x mais x igual a 180 graus. Então, o que temos aqui é 3x igual a 180 graus. X vai ser igual a 180 dividido por 3. X vai ser igual a 60 graus. Então, cada ângulo interno aqui desse triângulo vai valer 60 graus. Agora, pessoal, eu quero esse ângulo externo aqui, ó. Como é que eu vou calcular esse ângulo externo? Esse ângulo aqui a gente já sabe que é 60 graus. E aqui o que a gente tem é o quê? É um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Porque foi esse ângulo externo aqui, ele é obtido através do prolongamento dessa reta. Então, o que a gente tem? Que x mais o ângulo E vai ser igual a 180 graus. Se o x é 60 graus, 60 mais o E vai ser igual a 180 graus. Então, esse ângulo externo E vai ser igual a 180 graus menos 60 graus. Isso vai ser igual a 120 graus. Então, aqui esse ângulo E é igual a 120 graus. Pronto, resolvido. Achamos o valor de x e achamos o valor de E. Vamos passar para o outro exercício, o exercício B, antes de classificar. Olha só, a soma dos ângulos internos é quanto, pessoal? Todo mundo sabe que tem que ser 180. Então, o que a gente tem aqui? 120 graus mais x tem que ser igual a quanto? 180 graus. Então, 2x vai ser igual a 180. Vou passar esse 120, somei o x, né? Vou passar esse 120 para o segundo membro. Então, menos 120 graus. O 2x vai ser igual a 60 graus. 180 menos 120 é igual a 60. Então, x vai ser igual a 60 graus dividido por 2. X vai ser igual a... Quanto que é 60 dividido por 2, pessoal? 30 graus. Achei o valor de x. Aqui, então, é 30 graus, esse ângulo aqui. E aqui vai ser 30 graus. Pessoal, mesma coisa. X mais E tem que ser igual a 180 graus. Tudo bem? Ângulo externo, ângulo interno. Esses dois ângulos vai formar um ângulo raso. Tá bom? Um ângulo de 180 graus ou meia volta. Tem meia volta aqui, meio giro. X é igual a 30. Então, eu tenho que 30 graus mais E vai ser igual a 180 graus. Então, o ângulo externo E vai ser igual a 180. O 30 está somando desse lado, ele vai passar para cá, subtraindo. Então, 180 menos 30. Então, o ângulo externo, nesse caso, vai ser
180 menos 30, que é 150 graus. Tudo bem, pessoal? Então aqui, ó, é 150 graus. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pausa o vídeo aí, entre em contato comigo, ou na hora que acabar a aula, também entre em contato. Mas não deixem de sanar as dúvidas de vocês. Nesse caso aqui, a gente tem o que? Um triângulo retângulo. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Sempre que for um quadradinho aqui, pessoal, tiver indicado com um quadradinho, quer dizer que isso aqui é um ângulo reto. Então um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Temos aqui 37 graus mais x mais 90. A soma dos três tem que ser igual a quanto? 180. Por quê? Toda a soma dos ângulos internos de um triângulo, independente do triângulo, tem que ser 180 graus, tá bom? Então, x vai ser igual a quanto? 180. Tudo que não tiver x, eu vou passar para o segundo membro. Então, menos 90 graus, menos 37 graus. X vai ser igual a 180 menos 90, dá 90. Aí 90 menos 37 vai dar 53 graus. Então, pessoal, o x aqui vai ser igual a 53 graus. E aí eu preciso achar esse E aqui. Da mesma forma que aconteceu anteriormente, esses dois ângulos aqui, ó, formam um ângulo de 180 graus. Então, x mais o ângulo externo E tem que ser igual a 180 graus. O x vale quanto? 53 graus. Mais o ângulo externo tem que ser igual a 180 graus. O ângulo externo, então, vai ser igual a 180 menos 53 graus. Quanto que é 180 menos 53, pessoal? O ângulo externo aqui vai ser igual a 127 graus. Tudo bem? Então, foi resolvido aqui, ó. Esse E aqui vai ser igual a 127 graus. Achamos o X, achamos o E. E aí, esses exercícios aqui, pessoal, tá pedindo para a gente fazer o quê? Classificar esses triângulos, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Vamos classificar quanto aos lados primeiros, tá? Então, quanto aos lados, o triângulo ele pode ser equilátero se ele tiver três lados iguais, ele pode ser isósceles se ele tiver dois ângulos iguais, e ele pode ser escaleno se ele tiver 0 lados iguais. Nesse caso aqui, ele tem os 4 lados iguais. Então, esse triângulo ele é equilátero. O triângulo de baixo, ele vai ter 4 centímetros, 4 centímetros. Ele vai ter dois lados iguais, pessoal. Se ele tem dois lados iguais, ele é quando? Nitidamente a gente vê aqui que esses dois lados é maior que esse lado de cá. E também, pessoal, uma característica desse triângulo aqui é que ele tem dois ângulos iguais também. Esse triângulo, ele vai ser um triângulo isósceles, um triângulo de dois lados iguais. Então, vou classificar aqui, ó, isósceles. Isósceles. Tudo bem, pessoal? Então, um ângulo com dois lados iguais vai ser isósceles e, consequentemente, ele vai ter dois ângulos iguais. E por último, tá vendo aqui que eu tenho todas as medidas de lados diferentes? Tenho 3, 4 e 5. Então, esse triângulo aqui vai ser um triângulo escaleno. E agora vamos classificar esses três triângulos quanto aos ângulos. Então, se ele tiver um ângulo reto, ele é retângulo. Se ele tiver três ângulos agudos, ele é acutângulo. E se ele tiver um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Esse primeiro aqui, ele tem os três ângulos igual a 60 graus, que são ângulos agudos, né? Todos os três ângulos são menores que 90 graus.
Então, esse triângulo aqui vai ser um triângulo acutângulo. Já o de baixo, pessoal, ele possui dois ângulos iguais e possui um ângulo que é obtuso, né? Ele então vai ser, se ele tem um ângulo obtuso, ele vai ser o quê? Obtusângulo. E por último, pessoal, eu tenho um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, ele vai ser um triângulo retângulo. Então, pessoal, por hoje a gente termina essa aula fazendo esses 3 exercícios e na próxima aula a gente resolve mais. Tudo bem? Espero que tenham entendido e se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Então, até a próxima.